Muito bem, vamos continuar na resolução das questões do módulo 12, controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Essa é a 7ª aula de correção de exercícios de fixação pertinentes a esse tema. Nós paramos na questão 45, na última aula. Vamos retomar agora, naturalmente, da questão 46, que tem o enunciado simplório. Assinale a opção correta. Letra A. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida em mandado de injunção pode suprir a eventual omissão legislativa. Ora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é um tanto claudicante em relação a isso. Há decisões, nós já estudamos isso, onde o Supremo efetivamente adotou a posição concretista, mas na maioria das decisões não foi essa a postura adotada pelo Supremo. Portanto, a gente vai deixar essa opção de stand-by, vamos procurar uma outra opção que esteja inexoravelmente correta, se for o caso. A opção B. Segundo o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência, é inconstitucional a fixação de prazo para impetração de mandado de segurança. O Supremo admite perfeitamente o antigo artigo 18, parágrafo 3º da Lei 1521, essa lei foi revogada pela nova lei de mandado de segurança, 12.000 e qualquer coisa, que no seu artigo 23 repete o artigo 18, parágrafo 4º da lei anterior, e mantém, né, o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança. E a jurisprudência toda do Supremo se inclina no sentido de que é perfeitamente constitucional esse prazo. Então, a opção B está incorreta, né, porque segundo o entendimento dominante da doutrina da jurisprudência, é inconstitucional? Não, o Supremo afirma que é constitucional. Opção C. As leis de caráter restritivo devem observar o princípio da proporcionalidade do devido processo legal na sua acepção substantiva. Leis de caráter restritivo são normas infraconstitucionais que têm a pretensão de regulamentar dispositivos constitucionais de eficácia contida, ou de eficácia restringível, ou de eficácia contível. Essas leis, elas têm que observar o princípio da proporcionalidade por uma razão muito simples. A pretexto de regulamentar, estabelecendo uma exceção, uma regra geral já pré-existente, a lei não pode subverter a regra geral. Então, tomemos como exemplo o artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. A lei vieram várias leis, e essas leis estabeleceram exceções à regra geral. Situações onde o civilmente identificado será submetido à identificação criminal, mesmo estando civilmente identificado. Essas leis que vieram observando a proporcionalidade, ou seja, para que a exceção à regra geral se faça cumprir, é fundamental que essa exceção seja verdadeiramente uma exceção. A pretexto de regulamentar uma norma de eficácia contida, não seria possível que o legislador saísse produzindo um sem número de leis, admitindo a identificação criminal do civilmente identificado, quando essas leis não se justificassem numa ponderação de valores ou interesses na Constituição como exceções efetivas. Então, se, por exemplo, vem a lume uma lei que admite a identificação criminal do apontador de jogo do bicho, que é uma contravenção, que é um delito de menor potencial ofensivo, mesmo que esse apontador do jogo do bicho esteja civilmente identificado, essa lei, embora literalmente atenda os predicados do artigo 5º, inciso 58, ela é desproporcional, ela agride o texto constitucional, porque o objetivo do legislador constituinte foi evitar ao máximo a identificação criminal daquele que já é civilmente identificado, admitindo que a lei venha em situações limite, em situações perfeitamente proporcionais e justificáveis, e estabeleça exceções. Se fosse possível a lei vir estabelecendo um sem número de exceções, inclusive exceções injustificáveis, exceções irrazoáveis, exceções desproporcionais, o dispositivo constitucional resta ofendido. Porque o espírito que anima a norma de eficácia contida é evitar ao máximo que a lei venha deturpando aquela essência. A mesma coisa acontece no inciso 13 do artigo 5º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer.
Se você traz uma quantidade muito grande de leis para regulamentar profissões que efetivamente não precisam de lei para serem regulamentadas, porque exercem um papel social cujo o ativo profissional, cuja a atuação profissional não é capaz de causar um dano efetivo à sociedade, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no ano passado, quando entendeu que não é mais necessário diploma de curso superior para o curso de jornalismo, então você teria uma subversão da norma. O que quer o Constituinte? Quer privilegiar o livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, admitindo que a lei venha apenas naqueles casos em que se justifique proporcionalmente uma regulamentação para o exercício daquele trabalho, daquele ofício ou daquela profissão. Então a opção C, inexoravelmente, é a correta. As normas de caráter restritivo, ou seja, as leis que pretendem regulamentar dispositivos de eficácia contida na Constituição, devem observar o princípio da proporcionalidade, sob pena de serem declaradas inconstitucionais pelo Supremo, seja na via abstrata ou mesmo na via incidental. A opção D. A denúncia vaga ou genérica no processo penal é plenamente compatível com o princípio constitucional de direito de defesa? Evidentemente que não, né? A denúncia tem que ser devidamente circunstanciada, tanto em relação ao fato, quanto em relação aos sujeitos, possíveis protagonistas daquele fato na versão do Ministério Público. E a opção E, o princípio da presunção da inocência não permite a prisão cautelar ou provisória. Ora, não é inconstitucional a prisão, mesmo o indivíduo sendo presumidamente inocente, né? Enfim, o princípio da presunção da inocência convive em perfeita harmonia com qualquer forma de prisão, a prisão em flagrante, a prisão cautelar, a prisão preventiva. Então, a única opção que cabe aqui realmente é a opção C. Questão 47. Nas afirmativas abaixo, assinale com I ou C as que se aplicam, respectivamente, à ação direta de inconstitucionalidade, I, e a ação declaratória de constitucionalidade C. Primeira assertiva. Pode ter como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual publicado após 5 de outubro de 88. Isso é ação de inconstitucionalidade, portanto, a letra I da primeira assertiva. Segunda assertiva. Exige como pressuposto de admissibilidade a demonstração de controvérsia judicial em número relevante. Olha, na verdade, aqui, o pressuposto de admissibilidade hoje, tanto na ação declaratória, quer dizer, nesse caso aqui, só na ação declaratória de constitucionalidade, então seria só o C. Você não precisa do pressuposto de demonstração de inconstitucionalidade de número relevante em arguições incidentais, quando o que se pretende declarar é inconstitucional a lei, só quando o que se pretende declarar-se constitucional a lei, para que o Supremo se sinta motivado a apreciar a questão em abstrato. É necessário que o agente provocador satisfaça esse requisito da petição inicial, esse requisito previsto no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868 de 99, e que é um requisito específico da ação declaratória de constitucionalidade. Não é exigido, por exemplo, na ADIM, porque na ADIM o que se pretende do Supremo é que ele declare aquilo que não se presume, ou seja, que a lei é inconstitucional. Mas na ação declaratória de constitucionalidade isso é necessário. Portanto, aqui seria a letra C, na segunda assertiva. Terceira assertiva. Faz parte da tradição do direito constitucional brasileiro, tendo sido prevista pela primeira vez na Constituição de 1934. A primeira Constituição que prevê o controle abstrato, portanto, é a ADIM, né? A ação declaratória de constitucionalidade, como nós sabemos, ela veio bem depois, né? A ação declaratória de constitucionalidade, ela surge com a emenda constitucional número 3, em 17 de março de 93, portanto já sob o amparo, já sob o talante da Constituição de 88. Portanto, na terceira assertiva, a letra é C. Quarta assertiva. Existe no âmbito de todas as constituições estaduais a Constituição, o controle de inconstitucionalidade, mesmo a ADIM, né, porque a ADC, se eu não me engano, ela está na Constituição do Estado do Piauí, ou de mais um ou dois estados, mas não está em todas as constituições estaduais. Então, a letra aqui é a letra I. E a última assertiva, né, não constava originariamente da Constituição de 88, tendo sido introduzida por meio da emenda constitucional de 93. E aí sim a ação direta de constitucionalidade, letra C. Então ficou IC e IC, né? A opção correta é a letra A. Interessante a questão. Questão 48.
É critério para definição de uma norma como formalmente constitucional o fato de que ela regulamente a forma de governo adotada, não seria uma norma materialmente constitucional. Preveja as espécies de leis que podem existir, isso não faz sentido nenhum. Disciplina os procedimentos de elaboração legislativa, também não. Preveja o sistema eleitoral, também não. Esteja inserida no texto constitucional, independentemente da matéria de que trate. Quer dizer, você está falando sobre sistema tributário nacional, está falando sobre índio, sobre desporto, sobre educação. Como isso está inserido na Constituição, topograficamente dentro do texto constitucional, essas normas passam a ser formalmente constitucionais, conforme estudamos. Isso foi estudado lá no módulo 1, na verdade, né? No primeiro módulo de teoria, né? É que essas questões elas acabam também reverberando dentro de controle. Então a opção correta é a opção E. Vamos à questão 49. Assinale a assertiva correta. Letra A. O Senado Federal não está obrigado a suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle concreto ou incidental de normas. Perfeito, não está obrigado. O Senado suspende se e quando quiser, conforme vimos. Ele não está obrigado a editar a resolução suspensiva. O Supremo não pode obrigá-lo a elaborar essa resolução suspensiva. Então, a questão 49 me parece que correta é a letra A, mas vamos ver a letra B. Os Estados-membros podem atribuir competência para julgar as ações diretas a uma Corte Constitucional. Não podem, porque isso ofenderia o princípio da simetria constitucional. Se a Constituição da República, no artigo 102, faz com que o Supremo Tribunal Federal acumule funções e acumula a função de Corte Constitucional com a função de Corte Suprema de Justiça, não poderá o Estado-membro fazer diferente com a sua Corte Máxima, ou seja, com o seu Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também vai ser o guardião da Constituição Estadual e vai ser o órgão máximo da organização judiciária estadual, seguindo os moldes do que determina a Carta da República a partir da anamnese do artigo 102. Portanto, a opção B está incorreta. Opção C. Qualquer juiz ou órgão fracionário de tribunal pode declarar a inconstitucionalidade incidental de lei na ordem constitucional brasileira. Em regra, o órgão fracionário não pode conhecer do incidente de inconstitucionalidade. Cabe ao plenário, ao órgão especial. A não ser que eu já tenha uma precedente do plenário, aí sim o órgão fracionário pode decidir, a turma, né, a Câmara do Tribunal pode decidir, sem necessidade de levar aquela questão novamente ao plenário, até por uma questão de economia, né, processual, enfim, desde que o órgão fracionário decida de acordo com os precedentes existentes naquele tribunal, elaborados pelo órgão especial ou pelo plenário daquele tribunal. Então, o órgão fracionário pode conhecer do incidente de inconstitucionalidade, desde que haja precedentes e desde que decida de acordo com esses precedentes. Caso o órgão fracionário decida de forma contrária aos precedentes, aí caberá, por parte da parte prejudicada, da parte litigante prejudicada com a decisão, a interposição de embargos, né? Embargos ao órgão especial ou ao plenário. Esses embargos são chamados de embargos de divergência. Naturalmente, nesse caso, o órgão fracionário vai ver a sua decisão reformada pelo plenário ou pelo órgão especial. A opção, portanto, está errada, não é? Em regra geral, o órgão fracionário não conhece de controle incidental, e sim o plenário ou órgão especial, relembrando o artigo 97 da Constituição. Letra D. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação civil pública não constitui instrumento adequado para a impugnação de lei inconstitucional. Constitui, sim, tanto a ação civil pública quanto a ação popular. E opção E. Os Estados-membros podem adotar controle abstrato de normas do direito estadual municipal em face da Constituição Estadual. Até aí estava bem. Mas o da Constituição Federal, não. O Tribunal de Justiça não pode. Ele não é o guardião da Constituição Federal, é o Supremo. Então, a única opção cabível aqui, realmente, é a opção A. Não seria possível ao Tribunal de Justiça emitir juízo de valor sobre competência que é própria no sistema concentrado do Supremo Tribunal Federal. Ok, gente? Então, demos mais um passo para a solução das questões. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!